Olá, estamos aqui em mais um episódio do Mãe aos 40. Dessa vez com a Bruna Cabral, que é psicóloga, também é mãe e vai contar um pouquinho da história dela para depois falarmos sobre alguns assuntos importantes sobre saúde mental. Bruna, obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigada a você. E queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, que começou no Brasil, né, na psicologia, e depois você veio para Portugal, mudou de carreira. Conta aqui um pouquinho sobre essa sua trajetória. Eu me formei em psicologia em 2011, né? Então já faz alguns anos aí. E na altura, a minha carreira toda, né, tipo, na época da universidade, de estágio, tudo foi formada na Polícia Civil. Então, era um ambiente que, assim, eu aprendi muito, mas também era muito desafiador, né? Os casos que eu tinha e tudo. E aí, na altura, até mesmo por uma questão Polícia Civil de que cidade? Manaus. De Manaus, Exato. pronto, é. E aí, no caso, quando eu sou cearense, mas eu morava em Manaus. Eu já fiz minha escola, tudo, minhas amigas da escola, de faculdade, são todas de Manaus. E lá em Manaus, eu acabei, depois de terminar a faculdade, tudo, porque eu queria um emprego na parte privada, né? E fui para a carreira organizacional, que era a carreira, digamos, de mais fácil estabilidade financeira na época, né, do que a clínica. E a minha carreira foi toda montada nisso, trabalhei muitos anos em consultoria e tudo. Quando a gente decidiu sair do Brasil, a gente decidiu porque nós éramos jovens, 26 anos mais ou menos, eu e meu marido, tendo esse plano de casar, né? E aí ele veio com essa ideia, não, vamos, ele tem cidadania, a mãe dele é portuguesa, vamos morar em outro país, né? Fazer um mestrado e tudo. E aí a gente veio para cá, estávamos entre o Porto e Braga, né? E aí acabamos vindo aqui para a Universidade do Minho. E aqui também eu comecei a trabalhar logo de cara, assim, nos recursos humanos da Universidade do Minho. E com o passar do tempo, né, trabalhei nos recursos humanos da Universidade do Minho, depois da Universidade do Porto, e até que eu acho que também teve uma questão, quando eu tive a minha filha aqui, que eu acho que esse foi uma grande virada de chave na minha vida, tive a Liz. E aí eu acho que a Liz, ela mexeu em tudo, assim. Eu digo que ela mexeu da ponta do cabelo até a ponta do pé, assim, né? E aí eu me vi, primeiro, aquele primeiro ano muito desafiador, né? Sim. Uma mãe imigrante, Sim. trabalhando fora, sem flexibilidade de horário, né? Com pouca rede de apoio. Com pouca rede de apoio. A gente teve, assim, meus sogros e meus pais vieram para o nascimento, depois, um tempo, vieram passar 2 meses ali para me dar um suporte quando eu voltei a trabalhar, né, e tudo. Mas eu acho que, assim, eu tive muito essa questão do baby blues, né, logo após que ela nasceu. E aí entrou, que se estendeu a uma depressão pós-parto. Sim, nós vamos falar um pouquinho pouco sobre isso isso aqui. Exato. Então, assim, nesse processo todo, né, quando eu me senti melhor, foi quando, digamos, eu falei, não, eu tenho que voltar para mim. E quando eu fui para voltar para mim, foi o que eu disse, quando eu vim para fazer o mestrado, eu queria vir para fazer de psicologia clínica, mudar de país e tal, mas aí eu digo que a água bateu na bunda, né? Tipo, eu preciso, então eu vou procurar naquilo que eu já tenho currículo, né? E aí, ok, consegui bem rápido e consegui trabalhar na minha área, o que não era comum para a maioria dos imigrantes e tudo. E dentro da universidade, onde eu só descia a ladeira e subia a ladeira para poder fazer o mestrado. Então, era o contexto naquele momento ideal, digamos assim. E aí eu acho que com essa mudança toda, eu acho que de perspectiva que a maternidade traz, me trouxe muito preciso voltar para mim. E nesse voltar para mim, e no meu processo de psicoterapia também, porque hoje eu aplico terapia, mas também faço terapia, que eu acho que é muito importante. Importantíssimo, né? A gente tem que se cuidar para poder cuidar, né? Cuidar do outro, né? O avião já nos ensina, Sim. né? As máscaras primeiro em nós, para depois... Eu trago essa fala também para a maternidade, né? Sim, é muito importante. E aí eu comecei a fazer uma especialização na área da clínica, fiquei a cada dia mais apaixonada, fui fazendo supervisão, fui começando a atender, né, online, depois comecei a atender aqui em Braga presencial, e a coisa foi andando e andando e andando.
E hoje eu estou de forma particular, aqui, trabalhando na clínica, atendo jovens e adultos, tanto online quanto presencial, e a coisa foi caminhando, né? Que, bom você tocar em alguns assuntos aqui, por isso que eu Uhum, queria que você contasse um pouco a sua história, porque isso duas questões que eu quero que você fale um pouquinho. O número um, essa reinvenção que todas nós mães acabamos sofrendo, né? sim, Ou passando uma metamorfose, é, ou deveríamos, né? Que é um momento que a gente olha muito, tem que olhar muito para nós nossa, mesmas também, a gente encontra criança interior, sim. etc. Mas eu queria falar isso dessa reinvenção, né? Como imigrante também e também como mãe. Queria que você falasse um pouquinho. Sim. E também de vencer esse desafio do puerpério, que foi tão difícil, e no seu caso chegou até Uma uma depressão depressão pós-parto. pós-parto. Que acho que É, as duas coisas estão um pouco ligadas aqui, então, né? eu vou só então falar dos dois assuntos de forma invertida. Ok, tá bom. Eu acho que assim, eu digo que a sensação que eu tinha na época é que eu cheguei no fundo do poço. E aí eu falei, ok, né? Cheguei no fundo do poço com muito. Aquela sensação que você tá olhando a criança e é aquele amor gigantesco, né? Aquela coisa gigantesca que a gente tem, é um amor incondicional, mas que você não consegue estar presente. Eu lembro que, assim, quando eu olhei para minha filha, que, tipo assim, eu não conseguia, tipo, tá ali, me conectar, sabe, assim, eu disse, não, eu preciso de ajuda, né? Não tô bem. Aí eu chorava, e eu não sabia o porquê que eu tava chorando, eu sabia que tinha hormônios alterados, e você ter o conhecimento sobre as emoções e sobre o que é um baby blues, o que é uma depressão pós-parto, conhecimento técnico, te ajuda, mas também como é que eu vou te dizer? Também potencializa essa ruminação, sabe? Sim. O que está acontecendo comigo? Será que eu estou em depressão? O que está acontecendo? Aí eu fui procurar ajuda, foi na época que eu comecei a terapia, acho que ali tinha 7 meses, que eu super indico. Acho que toda mulher que tiver condições mesmo que não tenha tantas condições, converse com alguma psicóloga, veja o que ela pode fazer, porque ela vai se consolidar por você, né? Para que comece desde que você descobre que está grávida, porque é uma coisa que muda a gente, não tem jeito. E aí, minha experiência, eu digo que toda dor, ela é um aprendizado. Então, assim, doeu muito, eu me vi assim, tipo, mesmo no fundo do poço, meu marido não sabia o que fazer, ele não sabia o que estava acontecendo comigo. E aí foi aí no meu processo de psicoterapia e tudo, que eu fui entender exatamente o que era, quais eram os sintomas, porque aí você entra no processo de psicoterapia, existe um trabalho de psicoeducação, para você entender quais são esses sintomas, o que está acontecendo dentro de você, né? E aí, E você trouxe isso também depois para a clínica, sim, quando você já atendeu também pacientes com sim, depressão pós-parto. pós-parto. E eu acho que assim, acontece que na clínica, eu digo que é uma relação. E eu costumo dizer que a clínica, a gente é como uma dança, sabe? Então, de alguma forma, você vai se conectando com pacientes que, de alguma forma, vão estar se identificando com o seu repertório, com a sua forma de explicar as coisas. E isso também, e querendo ou não, esse meu repertório, tipo, de vivência, né? Porque a gente também, às vezes, tem coisas que a gente não. A gente precisa chegar lá Sim. para que a gente consiga também transformar no outro, ajuda a transformar e motiva também a transformar mais mulheres em situações não só de depressão pós-parto, mas eu digo que da maternidade de uma forma geral, Sim, sabe? sim. Eu tenho conversado com outras mães, Uhum, né, sobre puerpério. sim, E a sensação, aliás, não é sensação, eu já ouvi de duas mulheres sim, portuguesas. uhum, Nós estamos sim, aqui em Portugal, então eu vou falar sim, sobre amigas portuguesas que falaram: Júlia, que bom que de alguma forma vocês têm trazido essa questão do puerpério para cá, porque não se sim, falava nisso aqui em Portugal. sim, E a sensação que eu tenho tido é que eu não passei por isso, eu tive apoio de profissionais, trouxe até alguns profissionais que me ajudaram uhum, aqui, da Our sim, Baby,
mas a sensação é que eu tenho que muitos profissionais da saúde não estão preparados para apoiar a mulher nesse momento, para identificar e, de repente, encaminhar para um psicólogo. Para um profissional, né, e o que você recomendaria, talvez, para essas mães que chegam, às vezes, numa exaustão, né? Numa exaustão e falam para um médico de família ou para sua obstetra que não estão bem e não recebem esse apoio? Assim, primeiro, eu sinto muito. Porque eu acho que assim, a pior sensação é o seu sentimento ser invalidado. É tipo, você tá ali, você tá dizendo, eu não tô me sentindo bem, tem alguma coisa que tá acontecendo comigo. Ah, isso é normal. Olha, porque eu cheguei também a alguns médicos a dizer, olha, eu não tô me sentindo bem, tem alguma coisa acontecendo comigo. E eu já ouvi de vários médicos. Isso é normal, toda mãe é alteração hormonal, toda mãe se sente assim, né? Não, mas eu me conheço, eu não tô normal. Já passou do limite tipo, inicial, sabe? E eu acho, então, sinto muito primeiro e um abraço. Eu gostaria de abraçar todas essas mães, assim. Nós estamos aqui virtualmente abraçando vocês. E se você é mãe ou mulher e está passando por isso que a gente está falando aqui e não recebeu o apoio, nós vamos deixar aqui o Instagram da Bruna Cabral. Obrigada. Sim, se ela não puder atender, ela vai dar algum tipo de suporte, encaminhar, ou aqui para mim também, que a gente vai buscar uma ajuda para vocês, porque existem sim psicólogos na universidade, né, tanto do Minho quanto aqui na UCP, que às vezes conseguem dar algum apoio, né? E eu acho que assim, é um legado meu, assim, tipo, uma forma que eu trabalho. Todo mundo diz, eu posso te encaminhar, falando, eu não posso atender um amigo. Sim. Mas às vezes tem amigos que dizem, olha, eu tenho um primo, eu tenho uma situação XYZ, mas essa pessoa não pode pagar. Dá meu telefone, que eu vou falar com a pessoa, né, que eu faço uma videochamada rápida ou algo nesse sentido, e eu vou encaminhar ela para onde for possível, sabe? Eu acho que é uma questão humana que vai além do profissional. E assim, nessa questão da maternidade, é uma situação que, sinceramente, é mais sensível ainda para mim. Por quê? Porque eu acho que assim, a gente sabe como a gente é mãe, e quando a gente vê outra mãe passando por uma situação, tipo, eu digo assim, quando eu não era mãe, eu julgava coisas que hoje eu jamais julgaria. Jamais, sabe? Assim, uma criança tá fazendo uma birra na rua, quando a gente não é mãe, a gente olha de uma outra forma. Só que quando a gente é mãe, a gente fica com pena da mãe, não é? A gente fica com pena, a gente diz, deixa eu ver o que eu posso fazer, né? Tipo, sei lá, não tem alguma coisinha que a gente possa fazer, né? Isso. Ou então a gente olha assim, a gente, nossa, tadinha, gente, sabe? E esse olhar compassivo, esse olhar humano, é que eu acho que a área médica, né, que é que a gente tem o primeiro acesso, digamos assim, na maioria das vezes. Meu sonho é que a gente tenha o primeiro acesso com a psicologia um dia, mas hoje ainda é o primeiro acesso com a medicina, sempre. Então, que o próprio médico consiga ter esse olhar humano e dizer, não, então você vai ser encaminhada para a psicologia, né? Não, você não está bem, já passou um pouquinho aqui de algumas características. Eu me compadeço com os seus sintomas, né? E aqui a gente vai te encaminhar para um profissional qualificado. Mas aí entra muito, né? Foi aquilo que a gente conversou, e a gente entra também nessa outra parte. Eu vivenciei esse, que eu chamo esse fundo do poço, mas ele me ensinou muita coisa. Ele me ensinou a ver, me olhar mais para dentro. Ele me ensinou a redefinir papéis, porque eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, que eu tinha que ser a super mãe, a super profissional, a super esposa. Eu disse, não dá. É uma questão de equilíbrio. Tem hora que eu vou conseguir ser 80-20, tem hora que eu vou conseguir ser 30, e assim vai, sabe? Não dá. E é não colocar as coisas no 8-80, porque a maternidade, ela nos leva ao 8-80, né? É muito intenso, tipo assim, você falou assim, ok, você teve o privilégio de ter uma rede de apoio, mas mesmo que você tenha uma rede de apoio, as suas emoções, elas não estão invalidadas por isso, entende?
Pois não. Então, assim, as pessoas, mas você tem rede de apoio. Não interessa, você é mãe. Olhar para um filho, como você mesma falou, ele envolve, você revisita a sua infância. Olhar para um filho te faz repensar, como é que eu vou criar essa criança, né? Nesse mundo. Quais são os valores que eu quero passar para ela? E se você não sabe os seus próprios valores, como é que você vai repassar valores para a criança, né? Porque às vezes a gente só vai no piloto automático. Sim. Então eu percebi naquele momento da maternidade que eu estava totalmente no piloto automático, assim, eu estava só seguindo o fluxo, só indo, né? Antes no trabalho, Sim. Que repassou ali para a necessidade de colocar a maior parte da minha energia na maternidade. O nosso cérebro, comprovadamente, depois da maternidade, ele se altera exatamente para atender as necessidades da criança. Então, a gente já tem uma alteração bioquímica, vamos colocar assim. E aí o contexto muda, né? A gente tem que deixar a criança na creche, pegar a criança na creche, dar de comer, dar banho. Todas essas preocupações que o nosso cérebro vai aprender a ficar preocupado se ela vai cair, se ela vai levantar. E a gente está sempre em estado de alerta. Então, ter chegado nessa dor mais profunda me fez dizer, ok, eu preciso cuidar dela, eu quero cuidar dela da melhor forma possível. Mas eu preciso antes entender aqui dentro o que está acontecendo. E aí eu entrei num processo, acho que muito grande de autoconhecimento, um processo muito grande de estabelecer papéis. E isso foi a terapia que me ajudou. E a partir disso, eu falei, não, é a psicologia clínica que eu quero, deixa eu tentar. Aí eu lembro de muita gente dizer, o quê? Tua filha tem 1 ano e pouquinho e tal. Eu falei, não, eu vou tentar. Então, assim, depois de mais de 10 anos sem atender, fui fazer uma especialização em psicologia clínica, aí eu me apaixonava mais, aí eu me apaixonava mais, aí eu me apaixonava mais. Desculpa. E aí, nessa que você vai se apaixonando, você vai voltando pro que você é. Obrigada por compartilhar essas emoções aqui conosco. Porque é verdadeiro. E é isso que faz dessa conversa aqui tão importante para todas as outras mães. Obrigada, Bruna. Obrigada a você. E aí, assim, a partir desse processo, assim, aí você fala, pô, é isso que eu quero. Só que aí começa uma outra luta. Porque, assim, já é uma luta para uma mãe voltar para qualquer mercado, para o seu emprego, que seja ele qual for, né? Sendo mãe, né? Que a gente sabe que hoje a licença, a pessoa que tem o direito, tem pessoas que são autônomas, tem pessoas que trabalham por conta de outrem, tipo, em média de 4 a 6 meses, né? E é muito pouco. Eu acho muito pouco. Pouco. Hoje, na minha cabeça, eu digo, gente, tinha que ser 1 ano de licença maternidade. Naqueles países nórdicos que as mães podem, mães ou pais, né, que eles dividem esse primeiro... Aqui pode ser compartilhado, né? Mas ainda é pouco, mesmo assim. Mas assim... a gente aí entra num corte de gênero também, né? Que é muito complexo. Porque aí, se for entrar no recorte de gênero, naturalmente muitas mulheres optam por elas diminuírem a carga, porque os salários dos maridos costumam ser maiores. Muitas mulheres também entram num processo de mudança do sentido, eu tenho que ter um emprego mais flexível, porque eu preciso atender as necessidades do meu filho, da minha filha e tudo, né? Então você vê nesse pós-parto também muitas mulheres andando nesse processo de transição de carreira, e eu me incluo nelas. E eu também. Então, assim, ou sendo, não vou mudar, vou deixar de ser psicóloga e vou ser bióloga, não, mas é uma questão, às vezes, dentro da jornalismo, da sua própria área da psicologia, aquilo que tem mais a ver com você, aquilo que te dá mais flexibilidade. Tem um valor que eu descobri dentro do meu processo que é a liberdade. Hoje, para mim, ele é inegociável, a minha liberdade. Por quê? Porque envolve a flexibilidade do horário com a minha filha. Por exemplo, essa semana teve um paciente que falou assim, um potencial paciente me ligou e falou, olha, você atende no sábado de manhã? Eu só posso no sábado. Eu pago mais do que o valor da sua consulta. Eu, olha, muito obrigada. Mas eu tenho uma filha de 4 anos, eu me estipulei que aos sábados eu não atendo e tudo, mas eu te encaminho. Tem muitas psicólogas que atendem. Aí ele, é sério? Eu falei, é sério.
Mas por quê? Porque assim, foi uma coisa que aos poucos, lógico, eu fui tendo que estipular, porque senão eu ia na contramão daquilo que eu fui em busca. Você reencontrou o que realmente tem de valor para você. E Exato. nesse caso é o tempo com a sua família, né? Exato. Assim, é o tempo com a minha família, ter essa flexibilidade, porque a gente sabe que a criança fica doente. Que Uhum. assim, a gente, no meu caso, não tem uma avó pra gente ligar aqui e dizer: olha, mãe, minha mãe agora tá aqui, gente, isso é um paraíso. Aí, para ligar, mãe, pega a Liz, porque eu vou atender. E aí ligaram da creche que ela passou mal. Não existe. É. Se me ligaram da creche e ela passou mal, eu tenho que ligar para o paciente para desmarcar. Ou então eu tenho que renegociar o dia que eu vou no Porto e assim vai, né? Então, assim, hoje, eu acho que essa dor, ela também me levou por um outro caminho. Não, demora, não vou dizer que é na hora, a gente não consegue na hora, né? Demora. Demora, porque assim, eu digo que tem uma metáfora muito boa, que quando tá, digamos, teve uma chuva muito grande, e você é uma casa, e aí o telhado quebrou. Você não consegue consertar o telhado naquela hora. Você tem que aliviar. Então você coloca um balde, você vai aos poucos fazendo todo um processo para você se organizar para poder consertar o telhado. E aí isso acontece também na nossa vida quando a gente está numa dor muito profunda. Às vezes a gente precisa desse tempo de baldes, né? Sim, Só sim. ali com a goteira Sim. ali, para que depois as coisas se organizem e a gente possa consertar o telhado. Então, porque as pessoas às vezes entram na psicoterapia também com essa expectativa, né? Em quanto tempo que eu vou estar bom? E aí, ele é um processo longo, psicoterapia não é fácil, não é rápido, não é simples. É muito profundo, para você às vezes chegar numa situação demora. Demanda coragem da pessoa querer coragem. olhar certas coisas ali que às vezes nem estamos prontos para ver, né? Para ver. Requer coragem, requer também você estar com um profissional que você se identifique, que você se sinta seguro, né? Que você se sinta que ali é um ambiente seguro para você, que é um espaço livre, que a pessoa possa chorar, possa gargalhar. Então, assim, é um espaço raro hoje em dia. É um espaço muito raro. E aí, dentro desse espaço muito raro, tem uma coisa muito bonita dentro da minha profissão, que é você ir vendo. É que nem a gente vê um filho crescer. É muito bonito ver um filho crescer, né? Eu acho lindo, assim, ver minha filha crescer. Nossa, ela já faz isso. Assim, as pinturas dela estão no corredor lá em casa, sabe? E aí, assim, a evolução do desenho, da pintura, quando a criança começa a engatinhar e depois andar e tudo. É lindo para uma mãe, eu acho, assim, ver isso, né? E quando a gente diz assim, hoje qual é o teu maior sonho? Gente, ver minha filha crescer, ter saúde para ver minha filha crescer, sabe? Se Deus quiser para eu ver netos, a gente muda a perspectiva. Antes era ter uma carreira de sucesso, era viajar ao mundo. Enfim, hoje não. Hoje eu quero ver minha filha crescer, eu quero ter momentos em famílias agradáveis. Eu quero. Tem outra. Mudou tudo, sabe? E aí, dentro desse mudar tudo, mudou também minha carreira. Ela foi um pêndulo para o lado da psicologia clínica, que foi um acerto. Que bom que foi um acerto. E graças a Deus ela vem crescendo cada vez mais, tanto de número de pacientes, como eu digo de afinidade, né? Porque a gente vai estudando, a gente nunca para de estudar na minha área, é um estudo constante, é uma coisa que eu gosto muito. E a gente vai nesse percurso, assim, né? Então, a mudança de carreira, eu digo que também pode ser, não precisa ser tão dolorosa, sabe? Às vezes, e ter esse apoio de um profissional psicólogo nesse momento de puerpério, muitas vezes de mudança de carreira, é fundamental. Ainda falando um pouco sobre puerpério, né? É justamente isso. Tem uma depressão pós-parto, mas o próprio puerpério, queria que você me ajudasse a falar um pouco sobre isso, porque parece que levamos 2 anos para voltarmos, né? A mulher voltar a si. E
Eu queria que falasse da importância da gente ter um apoio nesse momento. E justamente isso que eu acho que eu falei antes, que em Portugal não se fala sobre isso. Era um tabu, né? Era um tabu, mas eu também queria lembrar que, na verdade, os estudos hoje em dia mostram que a saúde feminina como um todo na ciência foi muito prejudicada, né? Nós temos falado sobre assuntos relevantes para nós, mulheres, na ciência, mais recentemente estudando organismos e também a psique feminina, né? Eu acredito que tem, assim, contextualmente, nós mulheres já fomos ainda somos muito prejudicadas, né? Então, historicamente, a gente tem uma questão de salarial menor. Então, a gente tem que batalhar muito mais pelo nosso lugar ao sol no mercado de trabalho. Além disso, uma questão também de culpa. Por que essa culpa materna é tão grande, né? Todas as mulheres, quando chegam no consultório, mães, né, assim, é uma culpa. Às vezes elas podem ter uma babá ali que faça, mas elas querem fazer, né? Sim. Então, e quando você vê a parentalidade, não. A parentalidade, ela tem uma leveza. E aí, do brincar com a criança, né? Do curtir a criança, né? Eu já ouvi mulheres dizendo, nossa, eu tenho inveja dele. Queria ser pai, eu quero né? ser pai, né? Eu não quero ser mãe, né? E isso tem muito a ver com o contexto mesmo, né? Com a cultura, né, machista que a gente viveu e luta todos os dias para estar para ter mais espaço, né? No mundo todo. No mundo todo. Não é só Portugal. São níveis, São né? níveis, assim, mas aí vindo para o nosso recorte Portugal, né? A gente, como você falou assim, né? Que agora que está tendo mais, sei lá, pesquisas, uma coisa básica, o anticoncepcional, todo mundo diz, né? Tem mulheres que falam assim, eu já tomo há 20 anos um anticoncepcional, né? E aí nunca teve uma investigação para ter digamos, um anticoncepcional para homem. A gente vai colocando hormônio. Então, contextualmente, a ciência, ela é em prol dos homens. Ela é movida pelos homens. Contextualmente, né? Então, a medicina, ela também está em prol dos homens. E olha como já é difícil e a gente tem que lutar já para ter. Olha o que nós mulheres fazemos, né? Olha o quanto de potência que nós somos, porque assim, com um contexto nada favorável, tudo contra, tudo né? Contra, né? A gente vai lá e tem mais mulheres na universidade e faz uma carreira e ainda dá conta de ser mãe e passa por uma gestação que muda todo o seu corpo, depois muda todo o seu funcionamento cerebral e a parte disso com uma culpa gigante, né, que se cria. E você vai lá e ainda diz, não, eu quero mudar minha carreira, né? É muito ousado isso. Muito ousado, né? Mas é bonito, porque eu acho que tem sua beleza. Tem sua beleza do tipo assim, nós somos resistência, sabe? Duas palavras que você usou, potência e resistência. Eu acho que define nós mulheres mesmo. Sim, nós mulheres, mães. Não mães, mães tentantes, mães que por um acaso já tiveram luto dos seus filhos, né? Então, assim, só a gente sabe, né, o que se passa dentro da gente. E assim, eu acho que tem essa potência, né, que a gente tem que aprender a olhar para essa potência que a gente tem aqui dentro e dizer assim, mesmo com todo esse contexto não favorável, ok, o que eu faço com essa potência? Como é que eu faço para ser uma mulher melhor, para levar uma vida mais leve, para ser uma mãe melhor, né? E às vezes não vai dar para fazer tudo de uma vez. Às vezes você vai melhorar num aspecto, depois você vai trabalhar um outro aspecto, mas é muito potente você procurar ajuda. É muito potente você ter alguém para segurar a sua mão, sabe? Porque a gente não precisa estar sozinha para cuidar das nossas emoções.
Nós precisamos de ajuda, né? Precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. Então, e é muito potente também receber essa ajuda. Eu digo, como mulher e como mãe, para mim é fundamental. Eu ainda faço terapia com a mesma psicóloga. E agora ela está de licença maternidade. E aí, ok, daqui a pouco a gente volta juntas novamente para trabalhar outros aspectos, porque sempre tem mais coisa para trabalhar. E como profissional, também ser essa fonte de apoio dessa mulher, dessa mãe, dessa tentante, dessa mãe que não tá, de alguma forma, às vezes, conseguindo ser mãe, né? Porque tem muito disso também, né? E é um sofrimento muito exclusivo, né, da mulher, né? Tipo, nesse sentido, porque colocaram na nossa cabeça que nós nascemos para ser mãe, que é natural ser mãe, né? E aí a gente vai vendo muita coisa. Que não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é natural. O que é natural, né? Natural é algo muito único. O ser humano não é óbvio. Cada um não tem um ser humano igual ao outro, nem gêmeos são igual ao outro. Então, às vezes, a gente quer se colocar numa caixinha que não nos cabe. E eu acho que a maternidade, ela me ensinou muito a não tentar caber em caixinhas que não são minhas, a olhar para mim, a colocar minha potência para fora, para que a minha filha aprenda pelo exemplo, sabe? Acho que você é mãe de uma filha mulher e ser mãe de uma filha mulher, acho que também tem essa potência, né? Tem, uma fala de uma amiga minha, Sabrina, ela mora no México e já é mãe há mais tempo. Sim. Que ela fala e que eu trouxe para minha vida seja a mulher que você gostaria que a sua filha fosse. Sim. E eu trago isso para mim, acho que é uma forma de potência, e é bem isso, é pelo exemplo mesmo, né? Sim. É muito pelo exemplo, é muito também, sei lá, tem coisas que eu vou ensinar para minha filha, tem uma coisa simples que esses dias eu fui ensinar para minha filha, tem muita aquela coisa, tipo, na escola, começa a morder, ou minha filha tem 4 anos, e aí, então um empurra o outro, ela não sei o que, não gostei. Ok, filha, te empurraram. O que você fez? Eu fiquei ali parada. Não, filha, você tem que falar que você não gosta. Ok, mas depois aí você ensina, ok, você diz que não gosta e se retira. Você não tem que ficar do lado de quem você não te faz bem, de quem te machuca e tudo, né? E aí vão gerando os conflitos da infância, né, e tal, e aquelas coisas. E aí tipo, tem uma frase de um psicólogo, de um psicanalista, que é um Winnicott, que para mim pode resumir isso aqui, né? Você não nasce mãe, você não nasce pronta, você vai aprendendo a ser mãe. Então eu aprendo todos os dias com a Liz. Eu aprendo quando eu vou levar ela no parquinho, eu aprendo quando ela me dá uma conversa, eu aprendo quando ela diz assim, mãe, você tá linda. Mãe, hoje você vai ajudar uma pessoa? Porque quando eu for explicar, né, o que eu faço e tal, ela fala, oi, filha, eu já tenho atendimento, a mãe vai ajudar uma pessoa e tudo. Hoje você vai ajudar uma pessoa? Eu falei, vou, filha, vou ajudar uma pessoa. E aí ela vai me mostrando, né? Nossas filhas, elas veem isso, E a gente não nasce pronta para ser mãe. O Winnicott foi perfeito quando ele disse isso, porque ninguém nasce pronto. Elas vão nos ensinando e a gente vai ensinando para elas. É isso. E elas vão nos ensinando a trazer essa potência, que você tem a sua potência, eu tenho a minha potência, Renata, que está aqui gravando a gente, tem a potência dela. Mas eu acho que é muito poderoso a gente se permitir também que elas nos ensinem, sabe? E aprender com elas, e ir ensinando, e ir aprendendo, e ir se tornando mãe. Porque não nasce pronta, não nasceu e podemos contar uma com as outras. Com certeza.
Essa foi a Bruna Cabral, psicóloga, ó, o arroba dela aqui embaixo. Obrigada. Obrigada, Bruna, por ter vindo aqui. Eu queria continuar conversando com você, A gente mas conversa depois, a gente conversa depois. Obrigada, Bruna. a você, meu amor. Sigam a Bruna e sigam a nossa Um abraço. aldeia.